Ele, um magnata cético e avesso ao Natal, busca distração. Ela, uma jovem artista sob pressão familiar, inventa um noivo para o Natal. Em um evento social, Dominic a encontra. Ele, já sabendo da farsa, a surpreende. Prazer, sou Dominic, o noivo de Lívia. Parece que cheguei na hora certa. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. O sol da manhã filtrava através das cortinas desbotadas do pequeno apartamento em Copacabana, onde Lívia Santos terminava de embalar suas últimas criações. Suas mãos delicadas organizavam com cuidado cada ilustração em papel reciclado, cada peça de artesanato que representava horas de trabalho meticuloso. Aos 28 anos, ela havia transformado seu talento em uma pequena fonte de renda, vendendo suas obras em feiras culturais espalhadas pela cidade. Lívia, você já pensou no que vai dizer para a tia Marlene hoje à noite? A voz de sua mãe, Dona Célia, ecoou da cozinha, carregada daquela preocupação familiar que Lívia conhecia tão bem. Ela suspirou, fechando a última caixa de produtos. A pergunta que não queria escutar havia chegado mais cedo do que esperava. Mãe, já conversamos sobre isso. Conversamos, mas você não me deu uma resposta decente. Dona Célia apareceu na porta do quarto, secando as mãos no avental florido. A família toda vai estar lá para o jantar de Natal. Todo mundo vai perguntar sobre esse seu namorado misterioso. Você não pode continuar inventando desculpas para ele não aparecer. Lívia fingiu estar concentrada, organizando sua bolsa, evitando o olhar penetrante da mãe. 3 meses atrás, em um momento de desespero durante o aniversário da prima Fernanda, ela havia inventado um noivo. Um homem bem-sucedido, charmoso e convenientemente sempre muito ocupado com trabalho. A mentira havia nascido da necessidade de escapar dos comentários bem-intencionados, mas devastadores, sobre sua vida amorosa. Ele está viajando a negócios, mãe. Você sabe como é o mundo corporativo. Que negócios são esses que não param nem no Natal? Dona Célia cruzou os braços. Lívia, minha filha, você tem quase 30 anos. Não é vergonha nenhuma estar solteira, mas também não precisa inventar histórias. O coração de Lívia se apertou. Sua mãe estava certa, é claro. Mas como explicar que a pressão constante, os olhares de pena, as sugestões de apresentar alguém haviam se tornado insuportáveis? Como dizer que ela preferia a solidão, a sensação de ser um projeto de caridade familiar? Preciso ir, mãe. A feira abre em 1 hora. No outro lado da cidade, no 42º andar de um arranha-céu em Botafogo, Dominic Reed observava a paisagem da Baía de Guanabara através das vidraças de seu escritório. Aos 42 anos, ele havia construído um império que começara com uma pequena empresa de tecnologia e agora abrangia investimentos em dezenas de setores. Seu nome estava entre os mais influentes do país. Sua opinião movia mercados e sua presença em qualquer evento social era disputada. Mas naquela manhã de dezembro, véspera do início oficial das festividades natalinas, Dominic sentia apenas o peso familiar do vazio. Senhor Reed, seu assistente, Ricardo, apareceu na porta com uma pilha de convites. Chegaram mais 3 convites para eventos de Natal. O jantar beneficente da Fundação Esperança, o coquetel da Associação Empresarial e... Recuse todos. Dominic não se virou da janela. Mas, senhor, o jantar beneficente é hoje à noite. O senhor já havia confirmado presença. É para arrecadar fundos para artistas emergentes. Dominic fechou os olhos. Havia se esquecido completamente. Normalmente, teria cancelado sem hesitar, mas algo em sua consciência o incomodava. Talvez fosse a lembrança de sua infância, quando ainda acreditava na magia do Natal, antes que as perdas e desilusões moldassem o homem que se tornara. Está bem, apenas esse. O espaço cultural da Lagoa fervilhava de atividade quando Lívia chegou para montar seu estande. A feira de arte, que antecedia o jantar beneficente, era uma oportunidade única de expor seu trabalho para um público diferenciado.
Ela havia economizado durante meses para pagar a taxa de participação, apostando que as vendas de fim de ano poderiam aliviar a pressão financeira que sua família enfrentava. Suas ilustrações, retratos delicados de mulheres brasileiras em situações cotidianas, pintados com uma técnica que misturava aquarela e nanquim, logo atraíram olhares curiosos. Lívia sentia-se em seu elemento ali, conversando sobre sua arte, explicando suas inspirações. Que trabalho lindo! Uma senhora elegante parou em frente ao estande. Minha filha adoraria ter um retrato assim. Você faz encomendas? Enquanto negociava sua primeira venda do dia, Lívia não percebeu o homem alto de terno escuro que observava sua movimentação de longe. Dominique havia chegado cedo ao evento, mais por hábito do que por interesse genuíno, mas algo na energia daquela jovem artista chamou sua atenção. Ele a observou interagir com os clientes. Notou a paixão genuína com que falava sobre seu trabalho. A forma como seus olhos brilhavam quando alguém demonstrava interesse real por suas criações. Era uma autenticidade que ele raramente encontrava em seu mundo de reuniões corporativas e eventos sociais calculados. Dominique, que surpresa te ver aqui! A voz estridente de Patrícia Mendonça, socialite e organizadora do evento, interrompeu suas observações. Pensei que você não compareceria mais a esses eventos culturais. Às vezes é bom mudar a rotina, ele respondeu distraidamente, ainda observando Lívia. Você está interessado no trabalho da jovem artista? Lívia Santos, se não me engano. Talentosa, mas ainda lutando para se estabelecer. Dizem que ela está noiva de um empresário muito bem-sucedido, mas ninguém nunca o viu. Dominique franziu o senho, intrigado pela informação casual. Havia algo na postura de Lívia, uma tensão sutil, um olhar ocasionalmente preocupado, que não combinava com a imagem de uma mulher feliz em um relacionamento. Foi então que o telefone de Lívia tocou alto, fazendo-a se sobressaltar no meio de uma negociação. O cliente se afastou, visivelmente incomodado. Ela atendeu com pressa e Dominique, mesmo à distância, pôde perceber sua expressão mudando de ansiedade para desespero. Não, tia Marlene. Ele realmente não pode vir hoje. Sim, eu entendo que vocês gostariam de conhecê-lo. Não, não é porque ele tem vergonha da família. A mentira estava se desfazendo diante dos olhos de Dominique e algo em sua expressão de pânico despertou nele um instinto protetor que não sabia possuir. Lívia desligou o telefone com as mãos tremendo. A conversa com a tia Marlene havia sido um desastre. Agora, toda a família esperava conhecer seu misterioso noivo no jantar de Natal, em apenas 5 dias. Como havia permitido que uma mentira simples se transformasse nessa avalanche? Com licença, a voz masculina, grave e educada, a fez levantar os olhos. O homem à sua frente era impressionante de uma forma que a deixou momentaneamente sem palavras. Alto de ombros largos, vestindo um terno que claramente custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Seus olhos escuros a observavam com uma intensidade que a fez se sentir completamente exposta. Eu posso ajudá-lo? Lívia tentou recuperar a compostura profissional, embora sentisse as bochechas queimando. Na verdade, acredito que eu possa ajudá-la. Dominique deu um meio sorriso que não chegou aos olhos. Não pude deixar de notar sua conversa telefônica. Problemas familiares? O sangue de Lívia gelou. O senhor estava me ouvindo? Desculpe, não foi intencional. Mas pareceu uma situação complicada. Ele pegou uma de suas ilustrações, examinando-a com atenção genuína. Seu trabalho é excepcional. Lívia o observou estudar sua arte. Havia algo em seus movimentos, na forma como segurava o papel, que sugeria alguém acostumado a avaliar, a tomar decisões importantes. Obrigada. Você se interessa por arte? Digamos que aprendi a reconhecer talento. Dominique devolveu a ilustração com cuidado. E também aprendi a reconhecer quando alguém está em apuros. A direitez da observação a pegou desprevenida. Eu não sei do que está falando. Lívia Santos, certo? Ele estendeu a mão.
Dominic Reed. O nome a atingiu como um soco. Mesmo alguém como ela, que vivia longe dos círculos empresariais, conhecia esse nome. Dominic Reed era uma lenda no mundo dos negócios, um homem cujas decisões influenciavam a economia do país. E ele estava ali, na sua frente, apertando sua mão como se fosse a coisa mais natural do mundo. Senhor Reed. Ela engoliu em seco. Eu não esperava que alguém como eu estivesse interessado no trabalho de alguém como você. A pergunta carregava uma ironia suave. Os obstáculos mais interessantes costumam estar nos lugares mais inesperados. Lívia sentiu uma mistura de fascínio e irritação. Obstáculos? Perdão, termo profissional. Quis dizer oportunidades. Dominic inclinou a cabeça ligeiramente. Posso perguntar sobre seu noivo? Ele não aprecia a arte? A pergunta direta a fez engasgar. Ele está muito ocupado com o trabalho. Entendo. O mundo corporativo pode ser implacável. Havia algo no tom dele que sugeria compreensão, mas também ceticismo. Que área? Lívia sentiu-se encurralada. Cada pergunta a empurrava mais fundo na mentira. Investimentos. Você provavelmente não o conhece. Talvez. O círculo é menor do que parece. Dominic a observava com aquela intensidade perturbadora. Como vocês se conheceram? Por que tantas perguntas? A defensiva de Lívia era evidente agora. Curiosidade profissional e pessoal. Ele deu um passo mais próximo e ela pode sentir seu perfume sutil, masculino. Há algo em você que me intriga. O coração de Lívia disparou. A proximidade dele, a intensidade do olhar, a forma como parecia enxergar através de suas defesas. Tudo isso a deixava simultaneamente atraída e aterrorizada. Senhor Reed. Ela foi interrompida pela chegada de um homem de meia idade, elegantemente vestido. Dominic. Finalmente, o recém-chegado deu tapinhas nas costas de Dominic. Carlos Mendonça, organizador do evento. Estava procurando você para apresentá-lo aos principais doadores. Dominic não tirou os olhos de Lívia. Em um momento, Carlos. Ah, você conhece nossa jovem artista? Carlos sorriu para Lívia com condescendência mal disfarçada. Talentosa, mas ainda aprendendo as regras do mercado de arte. Espero que encontre um patrono em breve. A humilhação queimou nas bochechas de Lívia. A diferença entre os mundos dela e de Dominic nunca havia sido tão evidente. Ela era apenas uma jovem artista lutando para sobreviver, enquanto ele era um homem que pessoas como Carlos cortejavam. Na verdade, Dominic disse calmamente, estava considerando fazer uma aquisição. Os olhos de Carlos se arregalaram. Sério? Que maravilha! Tenho certeza de que podemos arranjar um desconto especial. Não será necessário. A voz de Dominic carregava uma frieza que fez Carlos recuar. Prefiro negociar diretamente com a artista. Lívia sentiu-se dividida entre gratidão e suspeita. Por que ele estava fazendo isso? O que um homem como Dominic Reed poderia querer com ela? Bem, eu preciso circular. Carlos se afastou, visivelmente desconfortável. Você não precisa fazer isso. Lívia disse baixinho quando ficaram sozinhos novamente. Fazer o quê? Me proteger. Defender meu trabalho. Eu sei cuidar de mim mesma. Dominic sorriu. Dessa vez, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Tenho certeza de que sabe. Mas isso não significa que deva fazê-lo sozinha. A gentileza inesperada a desarmar completamente. Por que está sendo gentil comigo? Talvez porque reconheça algo familiar. A sensação de estar sozinho num mundo que não entende você. Ele pegou um cartão de visita do bolso. O jantar beneficente é hoje à noite. Você estará lá? Lívia balançou a cabeça. Não posso pagar o ingresso. Todos os artistas participantes estão convidados. Você não sabia? Ele colocou o cartão ao lado de suas ilustrações. Seria uma oportunidade de conhecer possíveis clientes. Ela olhou para o cartão, depois para ele. Por que está fazendo isso? Porque acredito que algumas pessoas merecem uma segunda chance. Ou talvez uma primeira oportunidade real. Dominic hesitou por um momento.
E porque tenho a impressão de que seu misterioso noivo não é a única história complicada aqui. Antes que Lívia pudesse responder, o telefone dela tocou novamente. O nome Mãe piscava na tela. Atenda, Dominique disse suavemente. Eu espero. Com mãos trêmulas ela atendeu. Oi, mãe. Lívia, querida, acabei de falar com a Marlene. Ela está tão animada para conhecer seu noivo. Prometeu fazer aquela sobremesa que você adora. E o João quer conversar com ele sobre negócios. Você tem certeza de que ele vai conseguir vir? Lívia fechou os olhos, sentindo o peso da mentira. Mãe, Porque se ele não vier vai ser muito estranho. Todo mundo já está comentando. A prima Sandra até disse que talvez você tenha inventado tudo isso. As palavras da mãe foram como um tapa. Lívia abriu os olhos e encontrou o olhar compreensivo de Dominique. Por um momento insano, ela considerou. Não, era loucura. Eu preciso ir, mãe. Conversamos mais tarde. Lívia, você está bem? Sua voz está estranha. Estou ótima, tchau. Ela desligou e ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos. 5 dias até o Natal. Dominique observou casualmente. Como você... Não foi difícil deduzir. Ele se inclinou ligeiramente. Sabe, Lívia, às vezes as soluções mais improváveis são as únicas que funcionam. Ela o encarou, tentando decifrar o que ele estava sugerindo. O que você quer dizer? Nos vemos hoje à noite. Dominique recuou um passo. E Lívia? Traga esse cartão. Pode ser que precise dele. Ele se afastou, deixando-a sozinha com o coração batendo descontroladamente e uma sensação perturbadora de que sua vida estava prestes a mudar completamente. O salão do Hotel Copacabana Palace brilhava com lustres de cristal e arranjos natalinos elegantes. Lívia ajustou nervosamente o vestido preto simples que havia emprestado da prima, a única peça em seu guarda-roupa remotamente adequada para aquele ambiente. Ela se sentia como uma impostora cercada por mulheres em vestidos de grife e homens cujos relógios custavam mais que sua renda anual. Lívia! A voz familiar a fez se virar. Patrícia Mendonça se aproximava com um sorriso que não chegava aos olhos. Que bom que conseguiu vir. Seu namorado não pôde acompanhá-la? Ele está... Lívia começou a repetir a desculpa ensaiada quando uma mão firme tocou suas costas. Perdão pelo atraso, amor. A voz grave de Dominique a fez se arrepiar. O trânsito estava impossível. Lívia se virou boquiaberta. Dominique estava ali, impecável em um smoking que parecia ter sido feito sob medida, sorrindo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Dominique Reed. Ele estendeu a mão para Patrícia, que parecia ter engolido a língua. O noivo de Lívia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia olhava alternadamente entre eles, claramente tentando processar a informação. Lívia sentia como se estivesse em um sonho ou pesadelo. Nossa, que surpresa! Patrícia finalmente encontrou a voz. Não fazia ideia de que vocês... Quando foi que... Faz alguns meses... Dominique respondeu calmamente, passando o braço pela cintura de Lívia com uma naturalidade que a fez tremer. Preferimos manter discrição no início. Claro, claro! Patrícia ainda parecia em choque. Bem, que maravilha! Preciso contar para todo mundo. Quer dizer, cumprimentar outros convidados. Com licença. Ela se afastou rapidamente, claramente ansiosa para espalhar a notícia. Lívia permaneceu imóvel, processando o que havia acabado de acontecer. Você enlouqueceu? Ela sussurrou quando ficaram sozinhos. Provavelmente. Dominique a conduziu para um canto mais reservado. Mas você parecia precisar de ajuda. Eu não pedi sua ajuda. Não, mas precisava. Ele a encarou com aquela intensidade perturbadora. A menos que prefira explicar para toda essa gente por que inventou um noivo. Lívia sentiu as bochechas queimando. Como você sabia que eu havia, não foi difícil deduzir. Suas respostas evasivas, o nervosismo, a forma como evitava detalhes. Dominique pegou 2 taças de champanhe de um garçom que passava. E o fato de você ter ficado em pânico quando sua tia ligou.
Você estava me escutando. Estava observando. É diferente. Ele ofereceu uma taça. E agora que assumimos publicamente esse arranjo, precisamos conversar sobre os detalhes. Lívia pegou a taça com mãos trêmulas. Isso é loucura. Você não me conhece. Por que faria isso? Dominique ficou quieto por um momento, olhando para o champanhe em sua taça. Talvez porque reconheça o desespero. A sensação de estar encurralado por expectativas que não consegue atender. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que contrastava com sua aparência confiante. Lívia o estudou mais atentamente, notando as linhas sutis ao redor dos olhos, a tensão quase imperceptível nos ombros. Você fala como se soubesse do que está falando. Sei. Ele tomou um gole do champanhe. Minha família também tinha expectativas. Especialmente nesta época do ano. Tinha. O silêncio dele foi eloquente. Lívia percebeu que havia tocado em algo doloroso. Eles morreram. Ele disse finalmente, a voz cuidadosamente controlada. Meus pais, há 15 anos, véspera de Natal. O ar saiu dos pulmões de Lívia. Dominique, eu sinto muito. Acidente de carro voltando de uma ceia em família. Ele não a olhava, fixando o olhar em algum ponto distante. Desde então, o Natal se tornou apenas uma data no calendário. A revelação explicava muita coisa, a solidão que ela havia percebido nele, a forma como parecia deslocado mesmo em meio àquele ambiente social, a frieza com que falava sobre as festividades. É por isso que você não queria vir hoje? É por isso que eu geralmente evito qualquer coisa relacionada ao Natal. Ele finalmente a olhou. Mas algo em você, não sei, talvez seja a forma como você luta por sua família, mesmo quando eles a pressionam. É algo que eu não tenho mais. Lívia sentiu o coração se apertar. Dominique. Lívia Santos? Uma voz estridente interrompeu o momento. Uma mulher loira, exageradamente maquiada e coberta de joias, se aproximava com um sorriso predatório. Fernanda Oliveira, colunista social. Preciso conversar com você. Lívia reconheceu o nome imediatamente. Fernanda Oliveira era conhecida por suas fofocas maldosas e por destruir reputações com a mesma facilidade que escolhia o esmalte das unhas. Na verdade, Dominique se interpôs. Estávamos saindo. Oh, mas eu preciso falar sobre esse romance secreto. Fernanda insistiu. Nossos leitores vão ficar fascinados. Como vocês se conheceram? Há quanto tempo estão juntos? Quando será o casamento? Sem comentários, Dominique disse friamente. Mas, Sr. Reed, o público tem direito de saber. Um dos empresários mais cobiçados do país, comprometido com uma artista desconhecida, Fernanda praticamente babava de excitação. É uma história e tanto. Lívia sentiu a humilhação queimar em seu peito. Artista desconhecida, as palavras ecoaram como um tapa. Com licença, ela murmurou, afastando-se rapidamente. Dominique a alcançou no terraço, onde ela respirava o ar noturno, tentando se acalmar. Não liga para ela, ele disse suavemente. Fácil para você dizer. Lívia se virou para encará-lo. Você não é a artista desconhecida que pescou o peixe. Grande. É assim que você me vê? Como um peixe grande. A pergunta a pegou desprevenida. Não é isso. Então o que é? Lívia hesitou, lutando para encontrar as palavras. Você é Dominique Reed. Eu sou ninguém. Você está errada. Ele se aproximou e ela pode ver a sinceridade em seus olhos. Você é alguém que transformou dor em arte. Alguém que cuida da família mesmo quando eles a sufocam. Alguém que tem coragem de sonhar mesmo quando tudo parece impossível. Como você pode saber tudo isso? Porque eu a observei hoje. A forma como você falava sobre seu trabalho, como tratava as pessoas, como enfrentava aquela situação impossível com sua família. Dominique tocou seu rosto gentilmente. E porque reconheço alguém que, como eu, aprendeu a sobreviver sozinho. A intimidade do gesto, das palavras, a fez se sentir exposta de uma forma que ia além do físico. Dominique, isso é loucura. Nós não nos conhecemos. Não, mas talvez possamos. Ele recuou ligeiramente. 5 dias até o Natal.
Sua família espera conhecer seu noivo. Você não pode estar falando sério. Completamente sério. Havia uma determinação em sua voz que a assustou. Você precisa de um noivo convincente. Eu preciso de uma razão para não passar outro Natal sozinho em casa, evitando memórias. Lívia o estudou, procurando sinais de que aquilo era algum tipo de brincadeira cruel. Mas tudo o que via era um homem tão perdido quanto ela, oferecendo uma solução igualmente desesperada. E depois? Ela perguntou baixinho. Depois veremos. Dominique estendeu a mão. O que me diz, Lívia Santos? Topa fazer isso comigo? Ela olhou para a mão estendida, sabendo que aceitar mudaria tudo. Mas quando pensou em enfrentar mais 5 dias de mentiras, em ver a decepção nos olhos de sua família quando a verdade inevitavelmente viesse à tona, a mão de Dominique pareceu uma tábua de salvação. 5 dias, ela repetiu. 5 dias. Lívia respirou fundo e colocou sua mão na dele. O apartamento da família Santos em Copacabana era pequeno, mas acolhedor, com fotografias nas paredes e o cheiro de canela no ar. Lívia sentia os nervos à flor da pele enquanto subia as escadas, com Dominique ao seu lado. Eles haviam passado a manhã ensaiando detalhes de seu relacionamento fictício. Como se conheceram, há quanto tempo namoravam, planos futuros vagos, mas nada a havia preparado para vê-lo em seu mundo real. Respira, Dominique murmurou quando ela hesitou diante da porta. Vai dar tudo certo. Minha mãe vai te interrogar como se fosse da Polícia Federal. Lívia sussurrou de volta. E meu pai vai querer saber seus planos para o futuro. E minha irmã, Lívia. Ele tocou seu braço gentilmente. Eu lido com investidores nervosos e acionistas hostis diariamente. Acho que consigo sobreviver à sua família. A porta se abriu antes que ela pudesse bater. Lívia! E este deve ser o famoso Dominique. Dona Célia apareceu com um avental florido e um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Entre, entre. Que homem bonito, minha filha. Mãe! Lívia sentiu as bochechas queimarem. Muito prazer, Dona Célia. Dominique beijou a mão da mulher mais velha com uma elegância natural. Obrigado por me receber em sua casa. Lívia observou fascinada como ele se transformava. A frieza empresarial desapareceu completamente, substituída por um charme genuíno que fez sua mãe praticamente derreter. Que educação! Lívia, você não me disse que ele era tão cavalheiro. Dona Célia conduziu Dominique para dentro. Sente-se, sente-se. Café, suco, cerveja? Café seria perfeito, e não muito doce, Lívia adicionou automaticamente, lembrando-se de uma observação que ele havia feito no jantar da véspera. Dominique a olhou surpreso, e ela percebeu que havia revelado uma intimidade que não deveria ter. Mas ele sorriu. Um sorriso pequeno e genuíno que a fez se sentir estranha por dentro. Que memória boa, ele disse baixinho. É assim que funciona quando a gente se importa. Dona Célia comentou enchendo uma xícara. Lívia sempre foi atenta aos detalhes das pessoas que ama. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Lívia evitou o olhar de Dominique, fingindo se interessar pelos enfeites natalinos que sua mãe havia espalhado pela sala. Onde está todo mundo? Ela perguntou, tentando mudar de assunto. Seu pai foi comprar as últimas coisas para amanhã e a Marina está chegando com as crianças. Dona Célia se sentou na poltrona favorita. Dominique, me conta como vocês se conheceram de verdade. Lívia é muito reservada com esses detalhes. Lívia sentiu o pânico subir pela garganta, mas Dominique respondeu com naturalidade. Em uma exposição de arte. Fiquei fascinado pelo trabalho dela antes mesmo de conhecê-la pessoalmente. Ele olhou para Lívia com uma intensidade que quase a fez acreditar que era verdade. Há algo na forma como ela vê o mundo. É impossível ignorar. Ah, que romântico! Dona Célia suspirou. E os planos para o casamento? Lívia não quer nos contar nada. Ainda estamos definindo detalhes. Dominique respondeu diplomaticamente. Queremos que seja perfeito.
O som de passos na escada anunciou a chegada de Marina, irmã de Lívia, acompanhada de seus 2 filhos pequenos. A mulher parou na porta, claramente impressionada com a presença de Dominique. "Meu Deus, Lívia, você não exagerou." Ela sussurrou alto demais. "Marina," Lívia protestou. "O que foi?" "É só um elogio." Marina se aproximou, estendendo a mão. "Sou a Marina, irmã mais velha e mais bonita." "O prazer é meu." Dominique sorriu, mas Lívia notou que o sorriso não chegou aos olhos. Havia algo na presença das crianças que o estava incomodando. Tio Dominique, o menor dos meninos de apenas 4 anos, correu direto para ele. "A mamãe disse que você vai se casar com a tia Lívia." Dominique ficou visivelmente tenso quando o menino subiu em sua perna. Lívia viu suas mãos tremerem ligeiramente antes de ele delicadamente afastar a criança. "Gabriel, deixa o tio Dominique em paz," Marina disse distraidamente. "Ele não está acostumado com crianças." "Por que não?" Gabriel perguntou com a curiosidade brutal dos pequenos. "Você não tem filhos? Não gosta de crianças? Vai ter bebês com a tia Lívia." "Gabriel!" Lívia se levantou, percebendo o desconforto crescente de Dominique. "Que tal mostrar seus brinquedos novos para a mamãe?" Mas o menino estava determinado. "Meu amigo Pedro disse que quando os adultos se casam, eles fazem bebês." "Vocês vão fazer bebês?" Dominique se levantou abruptamente, derrubando a xícara de café. O líquido escuro se espalhou pelo tapete, mas ele nem parecia ter notado. "Com licença," ele murmurou, dirigindo-se rapidamente para a varanda. Um silêncio constrangido se instalou na sala. Marina pegou Gabriel no colo, visivelmente sem graça. "Desculpa." "Lívia, eu não sabia que ele..." "Não foi sua culpa." Lívia olhou na direção da varanda, onde podia ver a silhueta tensa de Dominique. "Cuida dele um minutinho?" Ela o encontrou na pequena varanda, as mãos apoiadas no parapeito, olhando para o mar distante. Sua respiração estava irregular. "Dominique..." "Desculpa," ele disse sem se virar. "Eu não deveria ter reagido assim. O que aconteceu lá dentro..." Ele ficou quieto por tanto tempo que ela pensou que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma dor que ela não havia ouvido antes. Clara queria filhos. "Clara, minha ex-noiva." Ele se virou para encará-la e Lívia viu uma vulnerabilidade crua em seus olhos. "Ficamos juntos por 5 anos. Íamos nos casar na primavera seguinte ao acidente." Lívia sentiu o coração se apertar. "O que aconteceu?" "Depois que meus pais morreram, eu mudei, me fechei." Ela tentou me ajudar, mas eu estava muito perdido na própria dor. Dominique passou a mão pelo cabelo. Ela queria construir uma família, ter filhos, criar novas tradições para substituir as que eu havia perdido. Mas eu não conseguia. A ideia de criar uma criança, de ser responsável por alguém tão frágil, depois de ver como a vida pode mudar em um segundo, você a deixou ir. Ela me deixou. E estava certa em fazer isso. Ele olhou para as próprias mãos. Aquele menino lá dentro, fazendo planos para o futuro com tanta inocência, me lembrou de tudo que eu não posso dar. Lívia se aproximou, colocando a mão sobre a dele no parapeito. Dominique, você não pode viver com medo do que pode acontecer. Não é medo, é realismo. É medo, ela insistiu gentilmente. E eu entendo. Perder as pessoas que amamos nos ensina que a vida é frágil, mas também nos ensina como cada momento é precioso. Ele a olhou com uma intensidade que a fez tremer. Como você consegue ter tanta esperança? Porque a alternativa é desistir completamente. Lívia segurou sua mão mais firmemente. E olha onde isso te trouxe, sozinho, evitando qualquer coisa que possa te fazer sentir de verdade. E você? Dominique virou a mão para entrelaçar os dedos com os dela. Por que inventou um noivo? Qual é o seu medo? A pergunta a atingiu como um soco. Eu não sei do que está falando. Sei que sim. Há algo que você não está me contando. Algum motivo para preferir uma mentira a se expor de verdade. Lívia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Como ele conseguia enxergar através dela com tanta facilidade? Lívia, Dominique!
A voz de Dona Célia os interrompeu. Venham provar o doce de leite. Eles se entreolharam, o momento carregado de uma intimidade perigosa. Suas mãos ainda estavam entrelaçadas e Lívia percebeu que nenhum dos dois fazia movimento para se afastar. Lívia. Dominique sussurrou seu nome como uma confissão. Eu sei. Ela respondeu, entendendo perfeitamente o que ele não estava dizendo. O que havia começado como uma farsa estava se tornando perigosamente real. E os dois sabiam que, depois daquele momento de vulnerabilidade compartilhada, não haveria como voltar atrás. Quando finalmente entraram, de mãos dadas e com uma nova intimidade entre eles, Dona Célia sorriu como se tivesse visto exatamente o que esperava ver. Agora sim, ela murmurou para Marina. Agora eles parecem um casal de verdade. A manhã do dia 23 de dezembro amanheceu nublada, mas Lívia acordou com uma sensação estranha de felicidade. Nos últimos 3 dias, Dominique havia se tornado uma presença constante em sua vida. Jantares com a família, caminhadas pela praia, conversas que se estendiam madrugada adentro. A linha entre farsa e realidade estava se tornando perigosamente tênue. Seu telefone tocou enquanto ela preparava café. O número desconhecido a fez hesitar antes de atender. Lívia Santos? Aqui é Fernanda Oliveira do jornal. O sangue de Lívia gelou. Como conseguiu meu número? Querida, eu tenho fontes. A voz da colunista era doce como mel envenenado. Preciso conversar com você. É sobre seu relacionamento com Dominique Reed. Não tenho nada para falar. Tenho certeza de que tem. Principalmente sobre as inconsistências que encontrei. Fernanda fez uma pausa dramática. Por exemplo, o fato de que ninguém no círculo social dele jamais ouviu falar de você antes de segunda-feira. Ou que ele cancelou um compromisso muito importante na segunda para estar em uma feira de arte que, coincidentemente, era onde você estava expondo. Lívia sentiu o pânico subir pela garganta. E tem mais. Conversei com uma fonte muito próxima à família Reed, alguém que conhecia Dominique antes do acidente que matou seus pais. A voz de Fernanda estava carregada de malícia. Você sabia que ele já foi noivo antes? E que terminou o relacionamento exatamente porque não conseguia se comprometer emocionalmente? O que você quer? Lívia perguntou a voz trêmula. A verdade. E você vai me dar, ou eu vou descobrir sozinha. E quando descobrir, a história que vou contar pode não ser muito favorável a nenhum de vocês. A ligação terminou, deixando Lívia com as mãos tremendo. Ela discou o número de Dominique imediatamente. Bom dia, amor. Ele atendeu, e o carinho genuíno na voz dele fez seu coração se apertar. Dominique, temos um problema. 1 hora depois, eles se encontraram no escritório dele. Lívia nunca havia estado ali antes, e a vista panorâmica da cidade a deixou momentaneamente sem palavras. Mas a expressão sombria de Dominique rapidamente a trouxe de volta à realidade. Fernanda Oliveira é conhecida por destruir reputações, ele disse, servindo café para ambos. Se ela está investigando, é porque farejou uma história grande. Ela mencionou alguém próximo à sua família. Alguém que te conhecia antes do acidente. Dominique congelou com a xícara no meio do caminho. Ela disse algum nome? Não, mas Lívia hesitou. Dominique, ela sabia sobre Clara. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dominique colocou a xícara na mesa com cuidado excessivo. Clara não falaria com jornalistas. Tem certeza? Ele não respondeu, o que foi resposta suficiente. Há algo que você não me contou. Lívia perguntou baixinho. Dominique se levantou, caminhando até a janela. Clara não apenas me deixou. Ela está casada agora, com Eduardo Mendes. O nome fez Lívia engasgar. Eduardo Mendes era um dos maiores rivais empresariais de Dominique. Ela havia lido sobre suas disputas hostis nos jornais financeiros. Meu Deus! Dominique, eles se casaram 2 anos depois que terminamos. Eduardo sempre quis me destruir profissionalmente. Agora tem motivação pessoal também. Você acha que ele está por trás disso?
Não sei. Mas se Clara falou com Fernanda sobre nosso relacionamento passado, Dominique se virou para encará-la. Lívia, há coisas sobre mim que você não sabe. Coisas que podem aparecer nessa investigação. Antes que ela pudesse perguntar, o interfone tocou. Senhor Reed, a voz de Ricardo soava tensa. Tem alguém aqui para vê-lo. Diz que é urgente. Quem é? Clara Mendes. O ar saiu dos pulmões de Lívia. Dominique fechou os olhos, claramente amaldiçoando o timing. Mande ela subir. Dominique, eu posso ir embora. Lívia começou. Não. Ele pegou sua mão. Você fica. Somos um casal, lembra? Não temos nada a esconder. Mas quando Clara entrou no escritório 5 minutos depois, Lívia compreendeu imediatamente por que Dominique havia se apaixonado por ela. A mulher era deslumbrante, alta, elegante, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e roupas que gritavam sofisticação. Seus olhos azuis se fixaram imediatamente em Lívia com uma intensidade calculista. Dominique. Sua voz era suave, mas carregada de uma familiaridade íntima que fez o estômago de Lívia se revirar. E esta deve ser sua noiva, Clara. Dominique se colocou ligeiramente à frente de Lívia. O que você quer? Conversar. Sobre o que você está fazendo. Clara caminhou pelo escritório como se fosse dona do lugar. Eduardo está preocupado com você. Eduardo está preocupado comigo? Dominique riu, mas não havia humor no som. Que interessante. Ele acha que você está tendo algum tipo de crise. Primeiro desaparece por dias. Depois aparece publicamente com uma mulher que ninguém conhece, alegando estar noivo. Clara parou na frente de Lívia. Sem ofensa, querida, mas você não parece exatamente o tipo do Dominique. E que tipo seria esse? Lívia encontrou sua voz, surpreendendo a si mesma com a firmeza. Sofisticada, educada no exterior, com pedigree social adequado. Clara sorriu, mas o sorriso era cortante. Alguém que entenda o mundo em que ele vive. Clara, chega. A voz de Dominique era perigosamente baixa. Estou apenas sendo prática. Eduardo me contou sobre a investigação da Fernanda Oliveira. Parece que ela descobriu algumas inconsistências na história de vocês. Lívia sentiu como se tivesse levado um soco. Eduardo está financiando a investigação? Eduardo está protegendo os interesses da empresa. Clara respondeu friamente. Se Dominique está sendo chantageado ou manipulado de alguma forma... Manipulado? Dominique deu um passo à frente e Lívia pode ver a raiva se acumulando em seus olhos. Por quem? Por alguém que talvez tenha visto uma oportunidade. Clara olhou diretamente para Lívia. Um homem rico e solitário, conhecido por sua solidão durante as festividades natalinas. Seria fácil para alguém desesperada aproveitar-se da situação. Saia. A voz de Dominique era gelo puro. Agora, Dominique, você não pode estar falando sério sobre essa farsa. Saia! O grito ecoou pelo escritório. Clara recuou, visivelmente chocada. Em todos os anos que Lívia imaginava que eles haviam estado juntos, provavelmente ela nunca havia visto Dominique perder o controle assim. Você vai se arrepender disso, Clara disse, recuperando a compostura. Eduardo não vai deixar você destruir tudo que construiu por uma aventura qualquer. Ela saiu, batendo a porta. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão. Lívia, Dominique começou. Ela tem razão. As palavras saíram antes que Lívia pudesse impedi-las. Sobre eu não pertencer ao seu mundo. Sobre eu estar me aproveitando. Você não acredita nisso. Não acredito? Lívia se virou para encará-lo. Olha para mim, Dominique. Olha para este lugar. Você tem mais dinheiro em decoração de escritório do que eu ganho em 5 anos. Isso importa? Importa quando sua ex-noiva pode destruir minha vida com uma ligação. Lágrimas queimaram nos olhos de Lívia. Importa quando jornalistas estão investigando nossa relação e encontrando buracos, porque ela é uma mentira. Não é uma mentira. Dominique se aproximou, pegando seus braços. Não mais. Você sabe disso. Lívia olhou em seus olhos e viu a verdade nua e crua. Eles haviam se apaixonado. De verdade. Profundamente. E isso tornava tudo infinitamente mais perigoso.
O que eles vão fazer quando descobrirem a verdade? Ela sussurrou. Vamos lidar com isso juntos. Como? Eduardo tem poder para te destruir profissionalmente. E Fernanda pode me transformar na piada da cidade. Lívia se afastou, abraçando a si mesma. Dominique, talvez devêssemos parar com isso, antes que seja tarde demais. É tarde demais. Ele a puxou de volta, segurando seu rosto entre as mãos. Para mim, já é tarde demais. Eu te amo, Lívia. As palavras pairaram no ar entre eles, mudando tudo. Lívia sentiu o mundo parar. Você não pode, posso e amo. Dominique tocou sua testa com a dele. Amo sua coragem, sua arte, a forma como você cuida da sua família. Amo como você me faz sentir vivo pela primeira vez em 15 anos. Dominique, e você me ama também. Eu vejo nos seus olhos. Ela não negou porque não podia. Era verdade, terrível e completamente. O telefone de Dominique tocou, interrompendo o momento. Ele olhou para a tela e empalideceu. É meu advogado. Ele atendeu e Lívia viu sua expressão mudar da apreensão para o horror. Entendo. Sim, não. Não faça nada ainda. Ele desligou, olhando para Lívia com uma expressão devastada. O que foi? Fernanda Oliveira vai publicar a história amanhã, véspera de Natal. Dominique se sentou pesadamente na cadeira. Ela tem fotos, documentos, depoimentos. A investigação descobriu que nossa relação começou há apenas uma semana. Lívia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que isso significa? Significa que em 24 horas o Brasil inteiro vai saber que nosso noivado é uma farsa. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Do lado de fora, a cidade continuava sua rotina normal. Mas no escritório de Dominique, dois corações se partiam ao mesmo tempo, um por amor verdadeiro, nascido de mentiras, outro pela certeza de que esse amor poderia destruir tudo que restava de suas vidas. A manhã da véspera de Natal amanheceu cinzenta, como se o próprio céu pressentisse a tempestade que estava por vir. Lívia acordou com o telefone tocando insistentemente. Ainda meio dormindo, atendeu sem olhar o visor. Lívia, pelo amor de Deus, me diz que essa matéria é mentira. A voz histérica de Marina a fez despertar completamente. Que matéria? Você não viu? Está em todos os sites nos jornais. O romance fake do magnata. Como uma artista desconhecida enganou o empresário mais cobiçado do país. O sangue de Lívia congelou. Com mãos trêmulas, ela pegou o laptop e abriu o site principal de notícias. A manchete estava lá, em letras garrafais, acompanhada de fotos dela e Dominique no jantar beneficente. Investigação exclusiva revela que o súbito noivado entre o CEO Dominique Reed e a artista Lívia Santos é uma farsa elaborada. Fontes próximas confirmam que os dois se conheceram apenas na semana passada, durante uma feira de arte, onde Santos expunha seus trabalhos. O suposto romance seria uma tentativa desesperada da jovem de ganhar status social e financeiro, aproveitando-se da conhecida solidão de Reed durante as festividades natalinas. Lívia não conseguiu continuar lendo. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o laptop. Marina, eu posso explicar. Explicar? Lívia, eles estão dizendo que você é uma golpista, que inventou um noivo imaginário e depois seduziu um bilionário para bancar a farsa. A voz de Marina estava entre o pânico e a indignação. A mamãe está tendo um ataque de nervos. O papai não quer nem sair de casa. A campainha tocou insistentemente. Lívia se arrastou até a janela e viu uma multidão de repórteres na porta do prédio, câmeras apontadas para sua janela. Meu Deus! Ela sussurrou. Seu telefone começou a tocar novamente. Números desconhecidos, um atrás do outro. No WhatsApp, mensagens furiosas de familiares distantes, comentários maldosos de conhecidos, pedidos de entrevista de jornalistas. Em uma das mensagens, uma foto que fez seu sangue gelar. Sua mãe saindo do mercado, cercada por repórteres,
Com o rosto em lágrimas, Lívia discou o número de Dominique com dedos que não paravam de tremer. Lívia. Sua voz soava cansada, derrotada. Dominique, eu vi a matéria. Minha família, eu sei. Meu advogado está tentando conter os danos, mas ele fez uma pausa. Lívia, preciso te contar uma coisa. Eduardo não está apenas por trás da investigação. O que você quer dizer? Ele ofereceu uma proposta. Se eu terminar publicamente com você e confirmar que foi uma farsa, ele retira as acusações mais graves. Lívia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Que acusações? Eles estão sugerindo que você pode ter me chantageado de alguma forma, que descobriu algo sobre mim e usou para forçar o relacionamento. A voz de Dominique estava carregada de amargura. Se eu não fizer isso, Eduardo vai levar a investigação mais longe. Vai destruir sua reputação completamente. E a sua? A minha já está abalada. As ações da empresa caíram 15% esta manhã. O conselho está em reunião de emergência. Lívia fechou os olhos, sentindo o mundo desabar ao seu redor. Então é isso, acabou. Lívia, não. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Não precisa dizer mais nada. Eu entendo. Você não entende. Eu não quero fazer isso, mas vai fazer. Porque é a coisa certa a fazer. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Porque eu nunca deveria ter entrado na sua vida. Não diga isso. Porque não? É verdade. Lívia se levantou, começando a andar de um lado para o outro. Clara estava certa. Eu não pertenço ao seu mundo. Nunca pertenci. E agora todo mundo sabe disso. Ela podia ouvir a respiração pesada dele do outro lado da linha. Lívia, eu te amo. Isso não muda. Muda tudo. Sua voz se quebrou. Porque amor não é suficiente quando destrói tudo ao redor. O interfone do apartamento tocou. A voz do porteiro soou tensa. Senhorita Lívia, tem uma equipe de TV aqui embaixo. Querem uma declaração. Lívia desligou o interfone e olhou pela janela novamente. A multidão havia crescido. Ela podia ver câmeras de diferentes emissoras, repórteres falando ao vivo, apontando para seu prédio. Dominique, preciso desligar. Espera. Não. É melhor assim. Ela respirou fundo. Faça o que precisa fazer. Salve sua empresa, sua reputação. Eu vou dar um jeito de sair dessa. Como? Não sei, mas vou dar um jeito. Lívia enxugou as lágrimas. E Dominique, não liga mais. Por favor. Ela desligou antes que ele pudesse responder. O resto do dia foi um pesadelo em câmera lenta. Lívia precisou sair pela saída de emergência do prédio para escapar dos repórteres. Foi direto para a casa dos pais, onde encontrou Dona Célia em prantos e seu Antônio com uma expressão de devastação que partiu seu coração. Minha filha. Dona Célia a abraçou, soluçando. Me diz que não é verdade. Me diz que vocês realmente se amam. Lívia não conseguiu responder. Como explicar que sim, eles se amavam, mas que isso apenas tornava tudo pior? As vizinhas estão comentando, seu Antônio disse baixinho, dizendo que você passou a perna num homem rico, que sempre souberam que você era ambiciosa demais. Cada palavra era como uma facada. Lívia se sentou no sofá, sentindo o peso de todas as consequências de suas escolhas. Pai, eu nunca quis que chegasse nesse ponto. Então era mentira mesmo? Marina chegou com os olhos vermelhos. O noivado era falso? Lívia baixou a cabeça. Começou como mentira. Mas depois... Depois o quê? Você se apaixonou por ele de verdade? Marina riu amargamente. Lívia, você assistiu muitos filmes românticos. Homens como Dominic Reed não se apaixonam por mulheres como a gente. Ele disse que me amava. Claro que disse. Você é bonita, inteligente, diferente das mulheres do círculo dele. Deve ter sido uma diversão interessante. As palavras de Marina ecoaram como um eco das suspeitas que sempre atormentaram Lívia. Talvez tudo não tivesse passado de um jogo para Dominique. Uma distração interessante da rotina. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Lívia, aqui é Carlos, produtor da TV Globo. Queremos te dar a oportunidade de contar sua versão da história. Programa hoje às 22 horas. É sua chance de se defender.
Lívia olhou para a família ao redor, todos evitando seu olhar, envergonhados, magoados. Pensou em Dominique, provavelmente em reuniões de crise, tentando salvar sua empresa. Pensou em todas as pessoas que acreditaram neles, que se emocionaram com a história de amor. Pensou em como ela havia destruído tudo. Às 18 horas, Dominique apareceu na televisão. Impecável como sempre, mas com uma expressão que Lívia nunca havia visto. Fria, distante, quase cruel. É verdade que seu relacionamento com Lívia Santos era uma farsa? Perguntou a repórter. Dominique olhou diretamente para a câmera e Lívia teve a sensação de que estava olhando diretamente para ela. Sim, posso confirmar que nosso relacionamento não era real. Foi um erro de julgamento da minha parte me envolver nessa situação. Cada palavra foi como uma lâmina no coração de Lívia. O senhor foi enganado por ela? Uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Acredito que ambos cometemos erros, mas assumo total responsabilidade pelas minhas escolhas. Há planos de processar a senhorita Santos? Não, considero o assunto encerrado. A entrevista terminou e, com ela, qualquer resquício de esperança que Lívia ainda guardava. Dominique havia feito sua escolha, salvar a sua empresa, sua reputação, seu futuro, e ela estava sozinha. Mais uma vez. Naquela noite, véspera de Natal, Lívia olhou pela janela do quarto da infância e viu os vizinhos decorando suas casas, famílias se reunindo, pessoas felizes celebrando. Ela havia destruído tudo, sua reputação, a da sua família e, pior ainda, havia destruído o único amor verdadeiro que já havia sentido. O Natal chegara, mas para Lívia Santos era o fim de tudo. 3 dias se passaram desde a entrevista de Dominique. 3 dias em que Lívia não saiu de casa, ignorou ligações, recusou entrevistas e assistiu sua vida se despedaçar em tempo real nas redes sociais. Memes cruéis circulavam com sua foto, piadas maldosas sobre artistas em busca de sugar daddy e comentários que variavam entre misoginia pura e compaixão condescendente. Sua mãe havia parado de chorar, mas o silêncio pesado que tomou conta da casa era quase pior. Seu pai saía para trabalhar, evitando o olhar dos vizinhos. Marina mal falava com ela. Foi na manhã do dia 27 que tudo mudou. Lívia estava na cozinha, mexendo distraidamente uma xícara de café frio quando a campainha tocou. Dona Célia atendeu e voltou com uma expressão confusa. Tem uma senhora aqui. Diz que é advogada e precisa falar com você urgentemente. Advogada? Lívia franziu a testa. Eu não contratei nenhuma advogada. A mulher que entrou na sala era elegante, de meia idade, com cabelos grisalhos presos em um coque impecável e olhos inteligentes por trás de óculos de armação dourada. Senhorita Santos, meu nome é doutora Helena Carvalho. Sou advogada especializada em difamação e crimes digitais. Ela se sentou sem ser convidada. E acredito que posso ajudá-la. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Não estou aqui pelos seus honorários. Doutora Helena abriu uma pasta elegante. Estou aqui porque alguém me procurou preocupado com sua situação. Quem? Prefiro não revelar por enquanto. Mas posso dizer que essa pessoa me forneceu informações muito interessantes sobre a investigação que resultou nessa exposição. Lívia sentiu uma fagulha de curiosidade pela primeira vez em dias. Que tipo de informações? O tipo que sugere que você foi vítima de uma conspiração bem orquestrada. Doutora Helena colocou uma pasta na mesa. Me diga, senhorita Santos, em algum momento durante esses últimos dias, o senhor Eduardo Mendes entrou em contato com você? Eduardo Mendes? Não, por que entraria? Porque ele ligou para 2 outras pessoas envolvidas nessa história. Fernanda Oliveira recebeu uma quantia considerável para fazer essa investigação. E Clara Mendes... Doutora Helena fez uma pausa dramática. Clara Mendes mentiu sobre vários detalhes do relacionamento passado com Dominique Reed. O coração de Lívia disparou. Como assim? Você sabia que Clara terminou o relacionamento com Dominique 3 meses depois da morte dos pais dele? Não 5 anos depois, como ela sugeriu.
Ela o deixou quando ele mais precisava de apoio. Lívia se sentou pesadamente. Isso não pode estar certo. Tenho documentos. Ela se casou com Eduardo apenas 6 meses depois de terminar com Dominique. Um casamento muito conveniente, considerando que Eduardo sempre teve interesse em absorver as empresas de Dominique. Mas por que ela mentiria sobre isso agora? Porque a verdade não servia aos interesses deles. Doutora Helena se inclinou para a frente. Senhorita Santos, o que eu estou prestes a lhe contar pode chocar você. Eduardo Mendes não quer apenas destruir a reputação de Dominique. Ele quer forçá-lo a vender as empresas. Isso é loucura. É genial, na verdade. Maldoso, mas genial. A advogada abriu outro arquivo. Dominique tem uma cláusula em seus contratos societários que permite aos acionistas majoritários exigirem sua saída, se sua reputação pessoal comprometer a empresa de forma irreversível. Eduardo comprou ações suficientes nos últimos meses para ativar essa cláusula. Lívia sentia como se estivesse em um pesadelo. E eu fui a ferramenta perfeita para isso. Não apenas ferramenta. Você foi a vítima planejada. Doutora Helena mostrou uma série de fotos. Eduardo mandou investigar Dominique há meses. Sabia sobre sua solidão durante o Natal, sobre como ele evitava eventos sociais nessa época. Quando descobriram que ele compareceria ao evento beneficente, alguém garantiu que você estaria lá. Isso é impossível. Eu paguei para participar da feira, com dinheiro que apareceu misteriosamente na sua conta 3 dias antes, não foi? Uma venda antecipada para um comprador que nunca apareceu para buscar a obra? Lívia empalideceu. Era verdade. Uma transferência anônima que ela assumiu ser de um cliente que havia visto suas fotos online. Eles armaram nosso encontro, ela sussurrou. Mais que isso, eles contavam com a bondade de Dominique. Eduardo conhece bem o ex-rival. Sabia que Dominique não resistiria a ajudar alguém em apuros, especialmente uma mulher jovem sendo pressionada pela família. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lívia. Então, tudo foi uma mentira. Até mesmo... Não, a voz firme da advogada a interrompeu. Os sentimentos de vocês dois eram reais. Isso eles não planejaram. E é exatamente por isso que o plano deles está funcionando tão bem. Porque vocês realmente se apaixonaram. Lívia se levantou caminhando até a janela. Então, o que Dominique disse na entrevista foi para protegê-la. Meu cliente me contou que Eduardo ameaçou processar você por extorsão se Dominique não confirmasse publicamente que o relacionamento era falso. Seu cliente. Lívia se virou. Quem é seu cliente? Doutora Helena sorriu pela primeira vez. Ricardo Silva, assistente pessoal do Sr. Reed há 12 anos. Ele me procurou porque não suportava ver o patrão se destruindo para proteger a mulher que ama. Ricardo, ele me contou como Dominique mudou depois de conhecê-la. Pela primeira vez em 15 anos, Ricardo o viu sorrir de verdade. Viu ele fazer planos para o futuro, falar sobre família, sobre reconstruir tradições que havia perdido. A advogada se levantou. Ricardo disse que nos últimos 3 dias, Dominique não dorme, não come, está se destruindo por dentro. Lívia sentiu o coração se partir e se recompor ao mesmo tempo. Onde ele está agora? Preparando-se para assinar os papéis que vão entregar suas empresas para Eduardo. E reunião é hoje à noite. Hoje, às 7 horas. No escritório da Reed Investments, Doutora Helena fechou a pasta. Os conhecidos do Bidur. Senhorita Santos, tenho evidências suficientes para expor toda essa conspiração. Documentos, gravações, transferências bancárias. Posso destruir Eduardo Mendes e limpar o nome de vocês dois. Então por que não faz? Bom, porque preciso da sua autorização. E por que? Ela hesitou. Preciso que você decida se quer lutar por ele. Lívia olhou para a pasta na mesa, depois para sua mãe, que havia escutado tudo em silêncio. Minha filha, Dona Célia disse baixinho. Você ama esse homem? Amo, mãe. Mais do que imaginei ser possível. Então luta por ele. Lívia olhou para o relógio. Eram 4 da tarde.
Doutora Helena, eu aceito sua ajuda, mas tenho algumas condições. Quais? Quero confrontar Eduardo pessoalmente. Quero que ele saiba que descobrimos o jogo dele. Os olhos de Lívia brilharam com uma determinação que ela não sabia possuir. E quero fazer isso antes que Dominique assine qualquer coisa. Isso pode ser perigoso. Eduardo é um homem poderoso. E eu sou uma mulher apaixonada que foi usada como peão no jogo dele. Lívia se endireitou. Doutora, quantas pessoas sabem sobre essas evidências? Por enquanto, apenas eu, você e Ricardo. Perfeito. Lívia pegou seu celular. Tenho uma ideia, mas vai precisar de coragem. O que pretende fazer? O que deveria ter feito desde o início? Lívia começou a discar um número que havia decorado nos últimos dias, o da produção do programa de TV que insistia em entrevistá-la. Vou contar minha versão da história, mas desta vez com provas. Doutora Helena sorriu. Senhorita Santos, acho que você e eu vamos nos dar muito bem. Enquanto Lívia falava com o produtor, negociando uma entrevista ao vivo para as 7h30 da noite, exatamente no horário da reunião de Dominique, ela sentia algo que não experimentava há dias: esperança. Eduardo Mendes havia subestimado uma coisa fundamental: uma mulher apaixonada, lutando por justiça, era uma força da natureza. E Lívia Santos estava prestes a se tornar a tempestade que destruiria todos os planos dele. Às 6h30 da noite, o escritório da Reed Investments estava em silêncio mortal. Dominique observava os papéis na mesa como se fossem uma sentença de morte. Em 30 minutos, Eduardo chegaria com seus advogados para finalizar a transferência das empresas que levaram uma vida inteira para construir. Ricardo entrou discretamente, colocando uma xícara de café ao lado dos documentos. Senhor, tem certeza de que quer fazer isso? Dominique não levantou os olhos. É a única forma de protegê-la. E se houvesse outra forma? Não há. Dominique finalmente olhou para o assistente. Eduardo tem evidências suficientes para destruir Lívia completamente. Pelo menos assim ela pode reconstruir sua vida em paz. Ricardo hesitou na porta. Senhor, pode ligar a televisão no canal 7? Há algo que precisa ver. Ricardo, por favor. É importante. Com um suspiro, Dominique pegou o controle remoto. A tela se acendeu, mostrando o estúdio do programa de maior audiência do país. Seu coração parou quando viu Lívia sentada na poltrona em frente ao apresentador. Estamos aqui com Lívia Santos, a jovem artista que se tornou o centro de uma das maiores polêmicas dos últimos tempos, o apresentador dizia. Lívia, esta é sua primeira aparição pública desde que o escândalo explodiu. O que tem a dizer? Lívia estava diferente. Vestia um terno simples, mas elegante, os cabelos presos, uma postura ereta que irradiava determinação. Seus olhos, aqueles olhos que Dominique amava, brilhavam com uma força que ele nunca havia visto. Tenho muito a dizer, Roberto, principalmente sobre como duas pessoas se apaixonaram de verdade no meio de uma conspiração para destruí-las. Conspiração é uma palavra forte e é exatamente a palavra certa. Lívia se inclinou para a frente. Roberto, eu e Dominique Reed fomos vítimas de uma manipulação cuidadosamente orquestrada por Eduardo Mendes e sua esposa, Clara. No escritório, Dominique se levantou bruscamente. O que ela está fazendo? Na tela, Lívia continuava. Tenho aqui documentos que provam que Eduardo financiou a investigação da jornalista Fernanda Oliveira, que ele manipulou minha participação na feira de arte onde conheci Dominique, e que Clara mentiu sobre os motivos do término do relacionamento com Dominique há 15 anos. O apresentador parecia em choque. Essas são acusações muito graves. São fatos. Uma nova voz ecoou no estúdio. Doutora Helena Carvalho entrou no palco com uma pasta. Sou advogada da senhorita Santos e tenho aqui as evidências. Dominique agarrou o telefone, discando para Lívia, direto para a caixa postal. Tentou novamente. Nada. Ricardo, prepare o carro, agora! Senhor,
A reunião com Eduardo, que se dane Eduardo. Mas antes que pudessem sair, as portas do elevador se abriram. Eduardo Mendes entrou acompanhado de 3 advogados e Clara, todos com expressões confiantes que mudaram drasticamente quando viram a televisão ligada. Dominique, o que é isso? Eduardo apontou para a tela, onde doutora Helena mostrava documentos. A verdade, Dominique respondeu friamente. Na televisão, Lívia segurava uma folha de papel. Roberto, este é um comprovante de transferência bancária. Eduardo Mendes depositou R$50 mil na conta da jornalista Fernanda Oliveira no dia anterior à publicação da matéria. Isso é mentira. Clara gritou para a televisão. Clara talvez queira ver isto. Doutora Helena mostrou outro documento. Este é o verdadeiro acordo de separação entre você e Dominique Reed, datado de março de 2010, 3 meses após a morte dos pais dele, não 5 anos depois, como você declarou à imprensa. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Eduardo havia empalidecido. Dominique, ele começou. Você não pode acreditar. Por 15 anos eu me culpei pela nossa separação. Dominique o interrompeu, olhando diretamente para Clara. Pensei que havia te falhado quando mais precisava de apoio. Você falhou. Clara explodiu. Você estava destruído, inútil. Eduardo me ofereceu estabilidade. Eduardo ofereceu uma oportunidade de destruir um rival. Dominique corrigiu. E você aceitou. Na televisão, Lívia continuava. Mas a maior prova da inocência nossa é que nossos sentimentos eram reais. Sim, nosso relacionamento começou como uma farsa para resolver meus problemas familiares. Mas o amor que cresceu entre nós é a coisa mais verdadeira que já aconteceu em minha vida. Sua voz se quebrou ligeiramente. Dominique Reed é o homem mais íntegro que conheço. Ele está sendo destruído para me proteger, disposto a perder tudo que construiu para que eu possa ter um futuro. Isso não é a ação de um homem que foi enganado. É a ação de um homem que ama de verdade. Dominique sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. E Eduardo Mendes, Lívia olhou diretamente para a câmera. Se está assistindo, você subestimou uma coisa. Uma mulher apaixonada pode mover montanhas para proteger quem ama. Isso acaba aqui, Eduardo disse, dirigindo-se para a porta. Não acaba não. A voz de Ricardo os surpreendeu. Ele segurava um tablet. Esta entrevista está sendo transmitida ao vivo no YouTube também. Já tem 2 milhões de visualizações. Eduardo tentou sair, mas encontrou 2 homens de terno no corredor. Polícia Federal. Um deles mostrou a identificação. Eduardo Mendes está preso por conspiração, extorsão e manipulação do mercado financeiro. O caos se instalou. Clara gritava. Os advogados de Eduardo falavam ao mesmo tempo. Mas Dominique só tinha olhos para a televisão, onde Lívia terminava sua declaração. Dominique, se você está assistindo, eu te amo. Amo sua bondade, sua força, a forma como você me fez acreditar que merecia ser amada. E se você me perdoar por não ter lutado antes, prometo que vamos construir o Natal mais lindo que já existiu. Dominique já estava correndo para o elevador. O estúdio da TV estava em alvoroço quando Dominique chegou. Seguranças tentaram impedi-lo, mas Ricardo havia ligado antecipadamente. Lívia estava saindo do palco quando o viu. Eles se olharam por um momento que pareceu eterno. Então Dominique atravessou o estúdio em passadas largas, pegou Lívia em seus braços e a beijou como se o mundo fosse acabar. Quando se separaram, lágrimas corriam pelos rostos de ambos. Você é louca, ele sussurrou. Completamente louca. Louca por você, ela respondeu. Eu te amo, Lívia Santos. E desta vez é real, público e para sempre. Para sempre é um bom começo. 2 anos depois, véspera de Natal de 2027. A casa em Santa Teresa estava cheia de risadas, música e o cheiro de rabanada.
Lívia, agora Lívia Reed, colocava os últimos enfeites na árvore enquanto observava Dominique no chão da sala, montando pacientemente um quebra-cabeça com Gabriel. Agora, com 6 anos, tio Dominique, quando você e a tia Lívia vão ter um bebê? O menino perguntou com sua curiosidade típica. Dominique sorriu, olhando para Lívia. Talvez em breve, Gabriel. Lívia tocou instintivamente a barriga, onde uma pequena vida começava a crescer, segredo que pretendia revelar para Dominique naquela noite de Natal. Amor. Dominique se levantou. Obrigado. Pelo quê? Docu, por me ensinar que às vezes as melhores coisas da vida começam com as mentiras mais desesperadas. Ele a beijou suavemente. E por me dar o Natal de volta. Lá fora, a neve artificial que eles haviam espalhado no jardim brilhava sob as luzes natalinas. A família estava reunida, Eduardo cumpria pena em regime fechado e Clara havia se mudado para o exterior. Mas dentro da casa havia apenas amor, esperança e a certeza de que algumas histórias de Natal realmente acontecem, especialmente quando 2 pessoas têm coragem suficiente para lutar por elas. Dona Célia entrou na sala carregando uma bandeja de doces. Lívia, querida, me ajuda na cozinha? E Dominique, seu sogro, quer conversar sobre os planos da empresa nova. Dominique beijou a testa de Lívia. Daqui a pouco. Quando ficaram sozinhos por um momento, Lívia segurou as mãos dele. Dominique, tenho uma coisa para te contar. O que é? Ela sorriu, os olhos brilhando com aquela luz que ele havia aprendido a amar tanto. Nosso presente de Natal este ano vai ser diferente. Vai ter o tamanho certo para colocar no berço. Dominique a olhou por um momento, processando as palavras. Então seu rosto se iluminou com um sorriso que parecia capaz de iluminar a cidade inteira. Sério? Sério? Ele a ergueu nos braços, girando pela sala enquanto ela ria. Eu te amo, Senhora Reed. Eu também te amo, Sr. Reed. E naquela véspera de Natal, cercados pela família que haviam escolhido e construído juntos, Dominique e Lívia sabiam que haviam encontrado exatamente o que sempre procuraram. Um lar onde pertenciam, um amor que valia qualquer luta e a certeza de que os melhores milagres às vezes começam com a coragem de mentir por amor e a força para lutar pela verdade.